Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Pironti. No PIM de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o processo de gestão de risco na governança das contratações públicas e, portanto, vamos conversar um pouco sobre a importante diferenciação entre gestão de riscos e matriz de risco. Bom, primeiro, para começar pelo básico, pelos conceitos, o processo de gerenciamento de risco é um processo mais amplo que é integrado pela matriz de risco. No processo de gerenciamento de risco, onde nós temos as três etapas bem definidas: identificação do risco, priorização do risco e estabelecimento de controles internos, nós temos um processo macro de verificação do risco. Portanto, nós temos toda a completude de avaliação das incertezas dos eventos futuros e incertos que podem ocorrer na governança das contratações. Esta gestão de risco, tanto pela lei das estatais como pela lei 14.133, nova lei de licitações, ela é obrigatória à alta administração em relação à governança das contratações. Portanto, é fundamentalmente importante entender que esta diferença entre matriz de risco e gestão de riscos faz com que a análise da gestão de risco seja uma análise geral em face de uma análise especial da obrigatoriedade, em alguns casos, da matriz. Veja, o dever legal de se conduzir um processo de governança das contratações com gestão de risco faz com que nós tenhamos que, dentro deste ambiente da administração direta ou indireta, avaliar quais processos serão conduzidos e serão implementados dentro de uma gestão de risco adequada. É dizer, se eu tenho, por exemplo, a exigência legal de uma matriz de risco no ambiente das contratações integradas e semi-integradas de obras, como é o caso da lei das estatais, isso não quer dizer que a estatal não possa ter uma matriz de risco, por exemplo, para terceirização de serviço. É claro que ela pode ter uma matriz de risco para terceirização de serviço. Por quê? Porque o processo de gestão de risco da estatal, o processo de governança de contratações desta estatal, determinou que não apenas a exigência legal que determina que nas obras de engenharia em contratação integrada e semi-integrada será a matriz obrigatória, mas também, verificando o ambiente daquela estatal, os processos, por exemplo, de terceirização de determinada alçada ou de inexigibilidade de determinada alçada também passarão a exigir de forma obrigatória, no ambiente daquela estatal, uma matriz de risco. Ah, Pironti, quer dizer então que a matriz de risco é diferente da gestão de risco nessas legislações, porque a matriz de risco ela será obrigatória na Lei 13.303 para obras na contratação integrada e semi-integrada e para, por exemplo, no ambiente da 14.133, para obras em contratação integrada e semi-integrada e contratações de grande vulto, no ambiente da lei aquelas entendidas acima de 200 milhões de reais e, portanto, esta é a matriz obrigatória. A gestão de risco, governança das contratações, pode determinar que novas inclusões em relação às contratações sejam realizadas no ambiente da gestão de risco desta estatal ou desta administração direta. É dizer, por exemplo, no município X, é possível que aquela avaliação, a política de gestão de risco, de acordo com o apetite de risco daquele município, determine que não apenas seguindo a Lei 14.133, as contratações de grande vulto ou as contratações de obras em contratação integrada ou semi-integrada tenham matriz, mas também as contratações, por exemplo, de terceirização de serviço, as contratações envolvendo, por exemplo, contratações diretas de inexigibilidade de contratação e, portanto, nestes casos, pelo apetite de risco, também não seria orientado pelo município que as licitações ocorressem sem matriz. É dizer, ainda que a matriz seja obrigatória em alguns casos, o processo de gestão de riscos que está vinculado à governança das contratações pode determinar a obrigatoriedade em novos casos de matriz de risco para que se implemente de forma adequada os controles internos àquela contratação que é arriscada. Isso quer dizer que a gestão de riscos no ambiente das contratações, ela não é e nunca poderia ser objetiva. Eu não posso dizer, por exemplo, que todos os processos de inexigibilidade serão objeto, por exemplo, de matriz de risco.
Porque há processos de inexigibilidade que não têm a condição de processos que gerem uma incerteza que viole o meu apetite de risco e que necessariamente viole ou que conflite com o meu apetite de risco a ponto de eu ter uma matriz de risco a ser definida naquela contratação. Então é possível uma avaliação de que licitações, por exemplo, por inexigibilidade de determinados objetos, ou que contratações por inexigibilidade de determinada alçada, ou que a terceirização de serviço, por exemplo, de limpeza, conservação ou segurança, e nestes casos específicos, se tem a obrigatoriedade da matriz. Quem é que vai determinar isso? O processo de gerenciamento de risco daquela estatal ou daquela administração direta. Então, como é que deve ser conduzido, em resumo, o processo de gestão de risco no ambiente das contratações? Primeiro eu devo fazer a minha lição de casa. Primeiro eu devo construir um processo de gestão de risco que avalie qual é o meu apetite e uma política de gerenciamento de risco que contemple quais são os processos que serão objeto de avaliação pela matriz. Não só os processos já obrigatórios pela lei, mas também aqueles processos que gerarem eventos futuros e incertos que determinem, pelo apetite de risco daquela estatal ou daquela administração direta, que haja matriz. É dizer, a matriz é diferente da gestão, porque a gestão vai avaliar de forma antecipada onde será necessária a matriz. E aí a matriz de risco do processo vai priorizar e vai determinar os controles internos preventivos, a não materialização dos eventos futuros incertos que ali estão. Espero que eu tenha, de alguma forma, e tentado, obviamente, ser didático no tema e conseguido essa didática para vocês, mas se vocês tiverem alguma dúvida, nós estamos sempre à disposição para esclarecer melhor o tema. Importante é entender que o processo de gestão de risco, tanto para as estatais quanto para a 14133, é obrigatório, porque é vinculado ao processo de governança das contratações necessário à alta administração. E a matriz de risco também é obrigatória, em alguns casos já determinados pela lei, e em outros casos determinados pela política de gerenciamento de risco da estatal ou da administração direta. Um grande abraço e até o próximo PIMENO.